Boa tarde, queridos alunos. Vamos iniciar o nosso mês de outubro com a nossa apostila nova, tá? Nós vamos trabalhar o artigo de opinião. O que é esse artigo de opinião? Qual que é a estrutura dele? Como que ele se apresenta? Né? Então, vamos ler o primeiro texto. Vocês vão ler todo esse texto devagar, tá? Temos o primeiro texto aqui, chama-se Geração Celular. O uso do celular é considerado atualmente o maior entretenimento dos brasileiros. Tem ocupado quase a metade das horas vagas da população. E especialistas confirmam que as pessoas estão viciadas. Os usuários não usam o celular ou a internet apenas para olhar mensagem ou outra, e sim ficam vidrados o dia inteiro, seja na rua, na praça, com os amigos e até mesmo no trabalho. As pessoas precisam aprender a ter mais contato com o mundo real. As crianças estão passando horas de seu tempo livre em frente ao computador ou no celular em jogos, que poderiam ser utilizados para uma leitura de bons livros ou por uma conversa com amigos. Adultos chegam no trabalho e vão conferir as últimas atualizações do aplicativo de relacionamentos, e até idosos estão aderindo à nova tecnologia. A cultura da população está mudando e isso preocupa. Acredito que as redes sociais foram criadas para que nós tivéssemos mais contato com as pessoas, mas está totalmente ao contrário. O que veio para aproximar acabou afastando. As redes sociais estão fazendo as pessoas antissociais uma com as outras. A comunicação que prevalece é a virtual. E a prática de boas atitudes humanas, como bom dia, por favor, são raros. Temos que incentivar as crianças, aos adolescentes e até os adultos a se desconectarem do mundo virtual para se conectarem com o mundo real. Deixar o celular desligado quando estiver em família, curtir um passeio sem tantas selfies e dar preferência ao bate-papo, olho no olho, são situações que fortalecerão o relacionamento e o amor. Esse texto é um exemplo de artigo de opinião. Por quê? Porque ele demonstra a opinião de alguém, do autor, sobre determinado tema, tá? Então, como que é organizado esse artigo de opinião? Nós temos um título, né, que no caso aqui é Geração Celular, um parágrafo introdutório, que é a introdução, né, que é essa primeira parte, tá? No qual os elementos principais da ideia a ser retratada são evidenciadas. Então, já no primeiro parágrafo, a temática está sendo apresentada, que é que o celular hoje está sendo considerado o maior entretenimento entre os brasileiros, né? Aí temos o desenvolvimento, que é o restante do texto, né? Que é esse parágrafo aqui. E temos também que a conclusão, que é o último parágrafo. A conclusão ocorre o fechamento de todas as ideias abordadas ao longo do texto. Então, aqui ele está falando um pouco mais sobre o que é esse artigo de opinião, tá? Vamos lá para as atividades. Qual é o assunto do artigo de opinião? O que ele está tratando? Qual a temática que ele traz para o texto, tá? E 2, qual a finalidade do texto? Para que esse texto foi escrito? Qual o objetivo o autor queria atingir ao escrever esse texto? Tá? 3. Segundo a autora, como os usuários do celular estão se comportando atualmente em relação aos aplicativos de relacionamento, que são o WhatsApp, o Instagram, o Facebook. Como nós, usuários, estamos nos comportando em relação a esses aplicativos, tá? 4. A 4 é para marcar X, então vocês vão escolher qual a alternativa correta, tá? No caderno vocês vão copiar somente a alternativa que vocês acharem correta. Há uma opinião da autora em. Então, o artigo de opinião, ele apresenta opiniões, tá? E diferente do fato, o fato é aquilo que acontece independentemente da opinião do autor. Por exemplo, choveu hoje. Choveu hoje é um fato, aconteceu. E se eu falar choveu hoje demais, é o quê? É a minha opinião, que é demais, tá? Então, lá, qual que dessas alternativas apresenta uma opinião da autora?
O uso do celular é considerado atualmente o maior entretenimento dos brasileiros? Será que isso é a opinião da autora? B. Especialistas confirmam que as pessoas estão viciadas. Será que é uma opinião ou é um fato? C. Adultos chegam do trabalho, já vão conferir as últimas atualizações dos aplicativos de relacionamentos. C. D. Acredito que as redes sociais foram criadas para que nós tivéssemos mais contato com as pessoas. Então, qual dessas alternativas apresenta uma opinião, tá? Que mostra que é ela que está falando. 5. No trecho que está retirado do texto, e sim, ficam vidrados o dia inteiro. A expressão grifada, ficam vidrados, o que significa? A. Que eles passam muito tempo no celular. B. Ficam bastante tempo na internet e isso causa problema de visão. C. Pode prejudicar o vidro do celular durante o toque com os dedos. Ou D. São obrigados a usarem o celular. O que significa a expressão ficar vidrados? Tá? Vocês vão marcar a alternativa correta ou copiar a alternativa que vocês acharem correta. 6. A tese que a autora Inaê Soares defende está em. O que é tese? Tese é opinião, é a opinião principal. Então, o que ela está defendendo? Qual a ideia que ela está defendendo durante todo o texto? A. Usuários não usam celular ou internet apenas para olhar uma mensagem ou outra, e sim ficam vidrados o dia inteiro. Essa alternativa resume qual é a opinião da autora? B. As crianças estão passando horas de seu tempo livre em frente ao computador ou no celular em jogos que poderiam ser utilizados para uma leitura de bons livros. Então, essa é a frase que mais condiz, que mais resume qual é a opinião dela. C. As pessoas precisam aprender a ter mais contato com o mundo real. D. Ficam vidrados o dia inteiro, seja na rua, na praça, com os amigos ou até mesmo no trabalho. Todas as alternativas parecem corretas, só o que o comando da questão pede? A tese que a autora defende está em. Então, qual que é a opinião básica que ela defende? Qual dessas alternativas mais se encaixa? Tá? 7. A comunicação que prevalece é a virtual. Tá? É um trecho retirado do texto. Com essa afirmação, a autora reforça a ideia de que? O que ela quis dizer com essa frase? Que a comunicação que prevalece é a virtual. O que ela quis dizer? A. Ela quis dizer que com a chegada da tecnologia, a comunicação virtual está diminuindo. B. Ela quis dizer que a comunicação real, a do olho no olho, está se tornando mais frequente. Ou C. Todos os dias as pessoas estão comprando mais celular? Ou D. A comunicação por meio de aplicativos de celulares está se tornando mais frequente. Qual dessas alternativas, tá, reforça a ideia de que a comunicação que prevalece é a virtual? Tá? 8. No trecho, e isso preocupa, tá? Que foi retirado também do texto, tá? Vocês vão voltar no texto e identificar essa parte. Esse termo em destaque refere-se ao quê? O que isso preocupa? O que significa? Significa que há os adultos que chegam do trabalho e já vão para o celular? O que preocupa? Preocupa os idosos que aderiram à nova tecnologia? C. Preocupa a mudança da cultura da população? Ou D. As últimas atualizações dos aplicativos de relacionamento. Então, voltem no texto, identifiquem a parte que está e isso preocupa. O isso se refere a quê? Aí vocês vão colocar qual dessas alternativas, certo? Temos mais um texto, tá? Que é o aquecimento global. Tá bem que é um artigo de opinião, vocês vão ler com calma, tá? Temos o texto 2, que é da mesma temática, só que é uma charge, né? Pai, existe o mesmo gelo?
Então, qual que é a realidade dos pinguins aí com o aquecimento global? Eles não têm mais gelo, né? Tanto é que eles estão em pé dentro, como a Terra. Aí vem as alternativas. Depois de vocês lerem o texto 1 e o texto 2, qual temas dos textos 1 e 2? Vocês vão retirar a temática, o que eles estão falando, tá? Os textos 1 e 2, eles têm a mesma afinidade, o mesmo objetivo? 3. O texto 1, segundo o texto 1, quais as causas e as consequências do aquecimento global? Então, vocês vão voltar aqui nesse texto 1. Quais são as causas? Por que acontece o aquecimento global? Vocês vão retirar aqui. E quais são as consequências? O que nós vamos ter devido a esse aquecimento global? Aí vocês vão retirar, certo? E o texto 2 fala das causas ou consequências do aquecimento global. Então, o texto 2 está falando de quê? Causas, o que causou o aquecimento ou as consequências que ele teve na nossa sociedade, tá? São essas atividades de hoje, espero que vocês façam e qualquer dúvida é só me perguntar. Boa sorte!